Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando principalmente na estreia desastrosa do filme do Coringa. Então, vamos lá! E pessoal, só explicando pra vocês, o vídeo hoje tá saindo um pouquinho mais tarde do que o normal, porque ontem eu literalmente dormi preparando o vídeo, dormi aqui na mesa, porque eu tava muito cansado, o final de semana foi muito corrido. Foi a festa de aniversário da minha cunhada, né, a irmã da minha mulher, e 4 crianças dormiram aqui em casa de sábado para domingo, então foi um caos, eu praticamente não consegui dormir, né, porque ela dormiu aqui com as amiguinhas e tal. Então, realmente, né, eu tava bastante cansado, aí teve toda a situação envolvendo as eleições e etc. E a hora que eu fui preparar o vídeo, eu desmaiei praticamente de cansaço, então eu tô trazendo o vídeo hoje, mas isso foi bom porque deu tempo de eu preparar um vídeo bem mais completo para vocês. Então, vamos lá. Qual foi essa estreia desastrosa de Coringa Delírio A2? O filme estreou com 40 milhões de dólares no domingo, né? Então, 40 milhões de dólares foi uma estreia terrível, só que ficou ainda pior, porque na verdade, quando os números reais saíram, a estreia foi de 37,8 milhões. Então, a Warner deu um empurrãozinho para cima para ficar acima dos 40 milhões, mas não adiantou porque os números reais saíram e o filme teve um resultado ainda pior. As previsões há um tempo atrás era que o filme abriria com mais de 100 milhões de dólares, era uma das certezas absolutas do ano. Muita gente hoje pode falar que não, a gente sabe, né, como são os defensores aí, mas se você olhar alguns meses atrás, todo mundo falava que 2 filmes eram sucessos garantidos, Deadpool e Wolverine e o filme do Coringa, né? Então, esses 2 filmes estavam praticamente na lista de todo mundo ali que estava falando que os filmes eram sucessos garantidos e assim por diante, né, que o filme tinha potencial para bater a marca de 1 bilhão de dólares, porque o seu antecessor já fez isso e é muito comum a gente ver filmes conseguindo fazer mais do que o primeiro filme, ainda mais quando se trata de uma sequência de um filme nesses universos de super-herói. A mesma coisa aconteceu com o filme do Cavaleiro das Trevas, né? O primeiro filme, Batman Begins, teve um valor baixo, o segundo filme veio e bateu a marca de 1 bilhão de dólares, o terceiro filme bateu a marca também de 1 bilhão de dólares, e ao redor do mundo inteiro o filme chega a somente 113 milhões de dólares, ele tinha feito mais de 120 milhões, mas agora com os números reais, esse número caiu para 113 milhões de dólares, a única luzinha no fim do túnel para o filme do Coringa é que o filme está tendo uma performance melhor no mercado internacional do que no mercado norte-americano, mas mesmo assim está longe de ser um sucesso. E por que eu falo isso? O filme teve um orçamento que em alguns lugares está falando 200 milhões, né? O diretor Todd Phillips falou que é um absurdo, né, falar de 200 milhões. Outros lugares estão falando 190 milhões. Eu não vi nenhum lugar falando menos do que isso, pelo menos em termos de números oficiais. Então eu não levei em consideração os 200 milhões, eu levei em consideração 190 milhões de dólares, que já é um valor muito acentuado. Eu falo sempre aqui pra vocês, o ideal é um filme conseguir fazer pelo menos o seu orçamento na primeira semana, né, no primeiro final de semana, quer dizer, e esse filme ficou bem longe disso, com 113 milhões. E aqui a comparação entre as duas aberturas. O primeiro filme do Coringa estreou com 96 milhões de dólares, enquanto o segundo estreou com 37. Lembrando que as previsões foram de 100 milhões até 50 milhões, foram as mais pessimistas que eu vi nesses últimos dias, inclusive. Acho que na semana passada, retrasada, estavam falando em 60, 70 milhões de dólares, que não são valores tão altos assim para um filme de super-herói, só que o filme acabou abrindo com 37 milhões. Realmente um valor surreal, e vocês vão ver o quão surreal é esse valor, porque, como vocês veem por esse gráfico aqui, o filme do Coringa bateu 1 bilhão de dólares, quase 1,1 bilhão de dólares, com um orçamento de 55 milhões. Então esse, no mínimo, triplicou o orçamento, senão a Warner já teria falado que o orçamento foi só de 100 milhões, de 120 milhões. Eles deixaram aí o orçamento de 190 milhões. E o filme com certeza não vai chegar nem perto, né? Nem em sonho ele vai chegar perto do primeiro filme. E aqui eu fiz um gráfico com todos os lançamentos da DC, desde o lançamento do universo da DC, né? Lá com o filme Homem de Aço. E aqui são todas as aberturas
só pra gente ter uma ideia da tendência que a DC vem vindo, né? A DC só tem lançado fracasso. O único filme que salva um pouco é o filme do Batman, que mesmo assim não teve uma performance nem próxima das performances dos filmes do Christopher Nolan. Mas se a gente olhem a tendência, né? O gráfico tá em queda livre, digamos assim, e os últimos filmes todos foram grandes fracassos. Agora vamos dar uma olhadinha em quais foram esses filmes, ó. Eu coloquei aqui o posterzinho de cada um. Começa, obviamente, lá com o Homem de Aço, depois o Batman vs Superman, né, com a maior abertura, 166 milhões de dólares, aí a outra maior, 134 milhões do Batman, e depois disso, ó, vocês vão ver que o filme do Coringa teve uma performance inferior à performance do filme do Flash. O filme do Flash é considerado, né, um filme que foi um flop absurdo, teve uma abertura acima do filme do Coringa, então impressionante, né, esse resultado negativo. Teve uma abertura quase metade do Adão Negro, estrelado pelo Dwayne The Rock Johnson, então o filme realmente não tem muita salvação em território americano. A nota do filme foi péssima, seja no Rotten Tomatoes, seja no Metacritic, seja no CinemaScore, que o filme teve uma nota, não foi uma nota ruim, foi uma nota historicamente ruim, teve uma nota D, que é terrível, é quase, eu vou pesquisar pro vídeo da semana que vem, mas é uma nota que é tipo assim, quase impossível de você ver. Então essa é a tendência, as pessoas que falam que só filme de quadrinhos que faz sucesso e etc, acho que eles não deram uma olhada no resultado dos últimos filmes da DC. E esse quadro aqui eu me orgulhei até quando eu fiz, porque eu tive que fazer bastante pesquisa, não só eu tive que olhar todos os filmes que fizeram a marca de 1 bilhão, eu tive que confirmar os filmes seguintes, né, e comparar qual foi o valor da queda. Então aqui vocês vão ver as maiores quedas de um filme que bateu a marca de 1 bilhão de dólares e o seu sucessor. Então não sei se vocês entenderam. Se o filme bateu a marca de 1 bilhão de dólares e ele teve uma sequência, eu calculei o resultado de todos os filmes seguintes e essa é a lista dos filmes que tiveram os piores resultados, ou seja, os maiores diferenciais negativos entre um filme e o seu antecessor. Então a gente começa com o filme As Marvels. O filme As Marvels tem, pelo menos nas minhas contas, a maior queda entre um filme e o próximo filme, que foi justamente Capitã Marvel, que fez quase 1,2 bilhão de dólares, e o filme As Marvels, que fez 206. Então a queda foi tipo assim, né? Se você fizer um gráfico em dólar ali de cada filme, foi uma coisa bizarra. O filme teve um diferencial de 925 milhões de dólares. Então ali no meio cabe um filme quase bilionário entre esses dois filmes. Aí a gente avança, né, pro filme Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho, que foi uma queda de 726 milhões de dólares. Depois me surpreendeu até Aquaman 2, teve uma queda de 713 milhões de dólares. Eu lembro na época, mas na minha memória não parece que o filme Aquaman 2 foi uma queda tão grande, mas porque o primeiro foi lançado naquele momento do auge ali, né, dos filmes de super-herói, então ele acabou trazendo quase 1,2 bilhão também. E aí o filme mais surpreendente nessa lista, né, com certeza eu fazendo a lista me surpreendi, um dos filmes que teve a maior queda foi Avatar 2, não porque Avatar 2 foi um fracasso, porque ele é um dos maiores filmes de todos os tempos, e sim porque o primeiro Avatar é o maior filme, ponto final, então a queda do primeiro para o segundo foi de 602 milhões de dólares. Depois a gente vai para Velozes e Furiosos 9, né? Lembrando que Velozes e Furiosos 8 foi um sucesso, mas Velozes e Furiosos 7 foi um sucesso maior ainda. Então se você pegar do 7 para o 9, a queda seria quase 1 bilhão de dólares, mas como foi do 8 para o 9, a queda foi de somente 510 milhões. Aí o Transformers, O Último Cavaleiro, 499, eu não acompanho muito, não gosto muito da saga Transformers, mas é o primeiro filme, né, se não me engano, o primeiro filme sem a presença do Michael Bay. E finalmente, o filme do Coringa, com 965 milhões, eu coloquei ele em último, obviamente, porque ele ainda vai evoluir, mas com certeza ele vai ficar nessa lista. Eu não acho que ele vai conseguir escapar de ficar entre os filmes que tiveram as maiores quedas. Então esse é o clube que o filme do Coringa está fazendo parte, lembrando que aqui tem alguns grandes sucessos. Velozes e Furiosos 9 teve um resultado minimamente satisfatório. Avatar é um filme muito bem sucedido, Avatar 2 obviamente, né, como eu falei para vocês. Só que eu decidi ir um pouquinho além. Eu pensei o seguinte, eu falei, bom, deixa eu pensar
quais foram os grandes fracassos em termos de expectativa, ou seja, quais foram as grandes decepções nesse mercado de filmes de super-herói. Então, nesse quesito, eu não peguei orçamento, eu não peguei os maiores fracassos de fato, tipo Jonah Rex e assim por diante, né? Aquele filme lá da Demolidor e etc, aqueles filmes mais antigões. Eu peguei quais filmes, na minha percepção, decepcionaram bastante o público em termos de resultado. Então eu comecei olhando Morbius, né, obviamente, que é um filme do universo do Homem-Aranha. O filme do Venom já tinha trazido um resultado muito bom, né? Então o filme do Morbius, estrelado pelo Jared Leto, quando foi anunciado, as expectativas eram altas. É lógico que hoje, olhando em retrospecto, parece um absurdo, mas as expectativas eram sim altas. O filme do Morbius abriu com 39 milhões e fez 167 milhões de dólares. Então, não sei se vocês ouviram direito, o filme Coringa 2, seguindo um filme bilionário, abriu abaixo do filme Morbius, né? E aí a gente segue com X-Men, Fênix Negra, que também foi uma grande decepção. O filme abriu com 32 milhões de dólares e acabou fazendo 252 milhões de dólares. E eu esqueci de citar o orçamento, né, do filme Morbius, que foi de somente 83 milhões. Então é uma diferença muito grande dos 190 que o filme do Coringa custou, né? E a gente avança para o Lanterna Verde, que também é um desastre envolvendo o Ryan Reynolds. O filme abriu com 53 milhões lá em 2011. Então, se fosse hoje, esses 53 milhões seriam ali praticamente 80, 85 milhões. Então o filme do Lanterna Verde teve uma performance muito melhor do que a performance do Coringa. Aí em 2020, o lançamento de Aves de Rapina, que abriu com 33 milhões, então o filme conseguiu, uau, né? O filme do Coringa abriu acima do filme Aves de Rapina, que teve com certeza um lançamento em meio ali da pandemia também. Aí em 2023, o filme As Marvels, que também, né, é um dos maiores desastres, como vocês viram a queda do Capitão Marvel para o filme As Marvels, o filme abriu com 46 milhões, então uma performance acima do filme do Coringa, e fez 206 milhões no final da sua corrida. E finalmente, Coringa Delírio A2, com uma abertura de 37 milhões e um resultado até o momento de 113. Então eu vou continuar, obviamente, atualizando esses números nas próximas semanas e vou trazer também outros números envolvendo as quedas do primeiro para o segundo final de semana. Lembrando que o boca a boca está sendo um horror, né, digamos assim. Uma nota D no CinemaScore é algo historicamente ruim, como eu disse. Não tem nenhum filme da DC e nenhum filme da Marvel com uma nota D. É o primeiro filme dessas duas grandes corporações, né, que produzem filmes através da Sony e assim por diante. Nenhuma das duas tem filmes com nota D. Agora o Coringa entrou nesse seleto clube. E aqui, os fracassos ou todos os últimos filmes do universo da DC. Obviamente aqui eu não coloquei o filme do Batman, porque ele não é considerado um fracasso, mas aqui são todos os filmes do universo DC e eu decidi incluir o Coringa aqui no meio, né, só pra gente ver quantos filmes ficaram bem abaixo das expectativas. Né, a gente tem Aves de Rapina, Mulher Maravilha 1984, que também foi um desastre, Esquadrão Suicida, Adão Negro, Shazam 2, Flash, Besouro Azul, Aquaman 2 e Coringa 2. O Aquaman 2 é o único que salva minimamente. Se você fizer um cálculo ali meio maluco, dá pra você fingir que o filme não foi um fracasso tão grande, mas com certeza foi. Então a gente avança para o segundo colocado, lembrando que eu tenho outras análises para fazer a respeito do filme do Coringa na semana que vem, por isso que eu não vou estender tanto o vídeo hoje, né, porque eu já tô atrasado, então eu não quero também tomar muito tempo de vocês. O segundo colocado ficou o Robô Selvagem, que é um filme da DreamWorks. Eu tô ainda elaborando, eu tive uma semana muito corrida, eu ainda tô elaborando uma análise a respeito dos filmes da DreamWorks para trazer vários comparativos diferentes aqui para vocês. O filme fez mais 18,7 milhões de dólares, com uma queda de 47%, que não foi uma queda tão tímida quanto eu imaginei. Eu achei que o filme poderia cair na casa dos 35, 40%. O filme caiu um pouquinho acima disso, talvez ele tenha perdido muitas salas, né, para o filme gigantesco aí do Coringa que chegou, né, que ficou bem abaixo das expectativas, e o filme chega a 100 milhões de dólares com orçamento de 78 milhões. Então, se o boca a boca for positivo daqui pra frente, se o filme conseguir segurar o público, quem sabe até mais pro final do ano, né, talvez o filme consiga chegar na casa dos 200 milhões e consiga assim se pagar, né? Não é tão provável assim se a gente olhar quedas normais, mas primeiro o filme é uma animação, o filme tá tendo um resultado muito bom.
Então existe sim a possibilidade dele conseguir dobrar o que ele fez até o momento. E pessoal, antes de continuar, eu queria perguntar rapidinho para vocês, se vocês ainda não têm um VPN, se vocês ainda não conhecem, né, as funções de um VPN, eu já utilizo há bastante tempo, o NordVPN é muito bom e tá com uma promoção sensacional. Hoje em dia, né, é impressionante a quantidade de vazamentos que a gente vê por aí, de informações de clientes, né, de hackers, etc. E o NordVPN protege você contra várias dessas coisas. Não serve só para você assistir serviço de streaming de outro país, para você acessar, né, aplicativos que podem não estar liberados, né, no país e etc. Muitas pessoas estão utilizando o NordVPN aqui no Brasil. O aumento das vendas está sendo muito grande, né, por causa de acontecimentos recentes. Então, né, a segurança, tudo que o NordVPN traz para vocês, eu utilizo bastante o compartilhamento de arquivos, eu tiro muitas fotos, aí eu quero mandar para o computador, eu utilizo o NordVPN para mandar, né, o arquivo para o computador. Tem muitas funções diferentes que eu recomendo bastante e eu queria aproveitar rapidinho para mostrar os valores para vocês. Aqui, ó, VPN número 1 de 2024, segundo a TechRadar. Aqui, ó, VPN mais avançado e muito mais, 73% de desconto, mais 3 meses extras. Assine a NordVPN se vocês quiserem, tem um monte de informações interessantes aqui no site, entrando em mais detalhes, né? Como eu falei para vocês, eu utilizo VPN há bastante tempo, ó. Aqui você tem o plano mais popular, que é o plano Plus, você tem também o plano completo e o plano básico, né? Então deem uma olhadinha aqui, né? Tem muitos benefícios diferentes e você tem também a garantia de reembolso de 30 dias, então você não tem risco nenhum assinando o NordVPN. Então não deixe de dar uma olhadinha no link aqui na descrição. Na terceira posição, batendo uma marca invejável, né, para um filme que custou 100 milhões de dólares, ficou Os Fantasmas Ainda Se Divertem, ou Beetlejuice. Beetlejuice, o filme chegou a 402 milhões de dólares, com uma queda de 36%, trazendo mais 10 milhões, então o filme continua tendo uma performance muito boa, né? O filme é um dos sucessos do Tim Burton recentes, né? Ele fez também a série da Wandinha, mas aí não dá pra gente usar os números como comparação, e os números da Wandinha são fenomenais, né? Se não me engano, é a série mais assistida em língua inglesa, né? Perde pra Round 6, eu acho, né? Pelo menos. Mas é um fenômeno, então o diretor tá em um bom momento na carreira, mesmo que não seja o momento mais criativo, né? Ele tá muito focado em refazer obras, né? Desde lá do filme Planeta dos Macacos, aí ele fez Sombras da Noite, ele fez também o filme do Dumbo, né? Então ele tá nesse ciclo, né, de ficar refazendo coisas que já existem. E aqui é o quadro, né, dos últimos filmes. Então esse filme foi um sucesso. Outro filme que foi um grande sucesso, que também é um remake aí, né, de certa forma, é o filme Alice no País das Maravilhas, que bateu a marca de 1 bilhão de dólares. E aqui o resultado do filme, né, quando a gente olha a performance dentro dos Estados Unidos e fora, o filme fez 65% dentro dos Estados Unidos, o que mostra que se o filme tivesse um sucesso proporcional ao sucesso nos Estados Unidos, ele já estaria na casa dos 600 milhões de dólares a essa altura. E esse quadro é um quadro que eu gostei bastante também de manter vocês atualizados. São os últimos grandes sucessos da Warner com estreias acima de 100 milhões de dólares. O segundo filme do Coringa não chegou nem perto de entrar nessa lista, mas a gente continua vendo o Beetlejuice bem abaixo dos seus concorrentes diretos, né, que tiveram aberturas nessa mesma casa aí dos 110 para cima, né? A gente vê que os filmes fizeram a casa de 800, 700 milhões por causa da performance internacional. Na quarta posição, caindo 41%, ficou o filme Transformers One. O filme custou 75 milhões de dólares, fez mais 5 milhões e chega agora a 97 milhões de dólares. Então, longe de ser um resultado ideal, né? A franquia Transformers perdeu muita força, né? Ela tem ali 2 filmes bilionários, mas ela não conseguiu reter o público. Então a gente vê uma queda muito brusca. Eu acho que eles deveriam deixar a franquia adormecida aí por uns 10 anos, o que não é isso que eles vão fazer, é claro, eles vão continuar tentando, né? Ainda mais a Paramount, que é um estúdio praticamente falido a essa altura, né? Agora foi vendido, então eles vão tentar insistir nessa franquia, porque a Skydance ali, eles vão tentar reviver a Paramount de qualquer forma. Mas se vocês olharem os seus resultados, não dá pra negar que não tem muito o que fazer a essa altura. A menos que eles comecem do zero e acertem em cheio no primeiro filme, eu acho difícil eles conseguirem um resultado muito bom, porque a galera já tá cansada de filmes de Transformers.
E aí na quinta posição, com mais uma queda pequena para um filme de terror, eu tenho falado isso bastante para vocês, o filme Não Fale o Mal, estrelado pelo James McAvoy, fez mais 2,8 milhões, caindo somente 34% e chega a 67 milhões de dólares, com um orçamento de somente 15. Mais uma vez a Blumhouse dando um show de como fazer um filme com um orçamento baixo. E outro filme que continua avançando nas bilheterias é o filme Deadpool e Wolverine, que chegou a 1,328 bilhão de dólares, bateu já de longe os dois primeiros filmes do Deadpool, não vai chegar a dobrar, né, o que os filmes do Deadpool fizeram, né, porque eles teriam que fazer mais de 1,5 bilhão para chegar a conseguir esse feito, mas não está tão distante disso, né? O filme com certeza teve uma performance muito boa. Se a gente fizesse aquela lista que eu fiz, só que ao contrário, o Deadpool e Wolverine teria potencial para entrar na lista, né, dos filmes que tiveram um aumento muito considerável de um filme para o outro. Obviamente que não seria tão justo, né, você considerar esse filme como uma sequência do Wolverine ou uma sequência do Deadpool, porque é um crossover entre os dois. E aqui, obviamente, os filmes envolvendo o Wolverine, como eu tenho mantido vocês atualizados nessas últimas semanas. E esse daqui foi o quadro que gerou bastante controvérsia, né? Porque muitas pessoas questionam, o filme é para maior de 18, não dá para comparar com outros filmes. Aqui dá pra gente comparar porque todos os filmes tiveram um lançamento R-rated, o filme do Coringa muito bem posicionado, e eu especulei, assim como muitas outras pessoas especularam, que o Coringa Delírio A2 teria potencial para bater a marca de 1 bilhão. Como eu disse, a grande questão seria a aceitação do público, e a aceitação do público envolvendo o aspecto musical, e as duas respostas foram um grande não, né? O público rejeitou tanto o filme em si quanto o aspecto musical. E aqui, só para não deixar de mostrar, né, eu fiz aqui a análise envolvendo os filmes de presidentes. Vou passar bem rápido, se vocês quiserem pausar, vocês conseguem olhar o resultado. O filme Alien Romulus conseguiu chegar a 4,3 vezes o seu orçamento, que é um resultado muito bom, só perde para os dois primeiros filmes da franquia. Meu Malvado Favorito manteve ali um resultado meio feijão com arroz, 5 milhões de dólares, então o filme ainda está caminhando ali rumo à marca de 1 bilhão, apesar de ser quase impossível a essa altura. E o filme Divertidamente 2 também tá rastejando, né, para a marca de 1,7 bilhão, ele tá hoje com 1,690. E agora vamos cair de cabeça no top 5 do ano de 2024 em território americano, começando, obviamente, pelo filme Divertidamente 2, com 652 milhões, curiosamente não tão à frente do Deadpool e Wolverine, que tá com 633 milhões, depois Meu Malvado Favorito com 360, Duna Parte 2 com 282 e Twisters com 267. E ao redor do mundo todo a gente tem uma situação mais ou menos semelhante, né? A gente tem o Twisters caindo fora inclusive do top 10, mas a gente tem na primeira posição também Divertidamente 2, seguido por Deadpool e Wolverine, depois Meu Malvado Favorito 4, Duna Parte 2 e Godzilla vs Kong, O Novo Império. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, me respondam duas perguntas, né? A primeira, vocês já deram uma olhadinha no link do VPN aqui, do NordVPN aqui abaixo, e a segunda, o que vocês acharam do resultado do Coringa Folie à Deux, né? Que é o Folia A2, Delírio A2. Então eu gostaria de saber o que vocês acharam. Eu fiquei bastante surpreso, porque a minha previsão seria em torno de 1 bilhão de dólares para esse filme, porque o primeiro foi tão bem aceito, eu confio no Todd Phillips, mas o filme foi literalmente rejeitado por praticamente, né, todo mundo. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do filme, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!